A sua voz diz quem você é? A voz, ela carrega muitas informações e principalmente ela passa muitas impressões para os outros. Talvez você se lembre de alguma pessoa que ao ouvi-la falar, você pensou, essa voz não combina com o que ela está falando, ou não combina com a função dela. Ou ao contrário, ou talvez você tenha escutado uma pessoa falar e pensou, nossa, que vontade de ficar aqui ouvindo e ouvindo por várias horas, porque havia uma harmonia na voz, nas expressões faciais, na expressão corporal e no papel que ela estava representando, ou um papel que ela representa na sociedade. A voz precisa corresponder à imagem que eu estou passando de acordo com o papel que eu estou desempenhando, ou na sociedade, ou no meu trabalho, enfim, na atividade que eu estou atuando. Quando falamos com alguém por telefone, geralmente fazemos uma imagem daquela pessoa. Aí a gente pensa se a pessoa é alta, baixa, magra, gorda, loira, morena, enfim, a gente faz toda uma leitura. E a voz é um dos componentes responsáveis por essa leitura. E muitas vezes essa leitura ela é equivocada, que quando a gente se encontra com essa pessoa, a gente percebe que é completamente diferente a imagem que a gente fez. Não é verdade? Então o que eu quero chamar a sua atenção é a sua voz. Ela representa quem você é? Ela representa o papel que você desempenha no seu trabalho, na sociedade? E eu vou te passar alguns exemplos. Há um tempo atrás, uma cliente me procurou com a queixa de que ela não conseguia passar credibilidade através da voz dela. Na época, ela desempenhava uma função de diretora de uma escola. E o que se espera de um cargo de direção, de um cargo de liderança? Que tenha uma voz forte, uma voz de presença, uma voz grave, a gente diz assim, uma voz encorpada, porque isso passa segurança, isso passa credibilidade, isso passa confiança. E não era o caso dela. Ela tinha uma voz muito infantilizada, uma voz muito fina. E a queixa dela qual que era? As pessoas não me escutam, elas não fazem o que eu peço. Então a gente fez todo um trabalho de readequação da voz para que realmente, para que ela conseguisse passar esta informação através da sua voz. Um outro exemplo que a gente pode bem perceber são com mulheres trans que fazem toda uma transformação no corpo, aonde elas trazem uma feminilidade corporal, só que a voz ela permanece com um padrão masculino. E aí o que acontece? Ela não combina com aquele corpo. Então também a gente precisa fazer uma readequação na voz para que aí sim haja esse equilíbrio da voz com o corpo, para que esta imagem que ela está representando seja compatível com o gênero que ela escolheu desempenhar na sociedade. Um outro ponto que eu quero chamar a sua atenção é com relação ao controle emocional. A nossa voz, ela passa todas as emoções que nós estamos sentindo. Se eu estou num estado emocional de medo, de insegurança, de nervosismo, se eu não tenho um controle, a minha voz ela vai passar. Então eu preciso o quê? Eu preciso ter um controle emocional para não deixar que a minha voz passe essas informações. Porque vocês imaginam, por exemplo, um repórter, um jornalista, que ele está dando uma notícia e essa notícia pode ser que abale ele emocionalmente. E se ele não conseguir controlar, ele vai passar isso para o telespectador. E talvez isso não seja uma coisa positiva. Então também eles precisam aprender a controlar isso. Não deixar que essa emocionalidade transpareça através da voz. É claro que depende da minha função. Por exemplo, se eu sou um ator, eu preciso aprender a deixar passar essa emocionalidade através da minha voz. Então, o que você tem que pensar? Hoje, no seu papel, como que é a sua voz? O que você precisa passar através da sua voz? Você não pode passar as emoções? Você pode passar as emoções? Não sei. Então você precisa se analisar. E uma das formas muito bacanas de se analisar é a gente gravando a nossa voz. Então tenha o hábito de fazer áudios e passe a perceber a sua voz. Qual a informação que você está passando? Que emoção que você passa através da sua voz? Está de acordo? Não está de acordo com a sua imagem? Não está? Precisa trabalhar, precisa readequar isso. Porque o que acontece? Quando a gente passa essa emoção através da nossa voz,
Quando a pessoa não tem esse domínio de conseguir controlar isso é muito inconsciente. A pessoa ela não presta atenção nisso que ela está fazendo. Então, o primeiro passo para a gente conseguir controlar é trazer isso para o nosso consciente. É a gente ter esse autoconhecimento do que está acontecendo naquele exato momento que a emoção chegou. O exercício, então, que você pode fazer, o que é? Durante uma semana, preste atenção em suas emoções. No momento que você se emocionou, o que aconteceu com a sua voz? O que aconteceu com o seu corpo? Quais as reações que o seu corpo apresentou? É importante também você perceber quais os pensamentos que você estava tendo naquele momento. Porque quando a gente começa a entender o que eu pensei, qual foi a emoção que eu senti, o que meu corpo respondeu, como que a minha voz respondeu, é o primeiro passo para que aí a gente consiga mudar, para que a gente consiga trazer esse controle emocional e não deixar transparecer isso através da nossa voz. Então, o primeiro passo é isso, traga para o seu consciente para que depois você consiga controlar. Não é que você não vá mais sentir emoções. Sim, você irá sentir, mas você saberá como agir frente àquela situação. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que eu vou adorar responder. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.